vocês alguns conceitos, revisar, né, alguns conceitos de anatomia do abdômen, focado aqui em ecoendoscopia linear. Então, começando a falar um pouquinho sobre o termo linear, que é bastante usual, mas na prática, o linear seriam os probes retos, e os probes com curvatura seriam chamados de convexo. Então, os probes que nós estamos habituados são todos convexos. Aqui é um exemplo de um probe de ecocardiograma. Então, o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho essa semântica? Esses probes não deixam de ser setoriais. Se a gente comparar com os radiais, que em sua maioria tem uma amplitude de 360 graus ali de varredura, esses pegam só um setor, ora maior, ora menor. Então, assim eles serão chamados nessa aula como probes setoriais. Mas se você buscar na literatura, muitas vezes os autores comentam como convexo esses probes. Diferenciando um pouquinho do radial. Vai ter uma aula dedicada a ele, mas eu gosto de falar um pouquinho porque eu acho que no processo de treinamento de um médico para ecoendoscopia, passar por estações com aparelho radial é muito interessante e facilita a aprendizagem. Porque, afinal de contas, ele faz uma imagem 360 graus o tempo todo. O médico já tem facilidade ali, alguns mais, alguns menos, lógico, numa leitura de tomografia. Então, ele acaba simulando, salvas as devidas proporções, isso. E o setorial, não. O setorial você tem que se achar, você está vendo só um plano sempre longitudinal, então para rodar os 360 graus, no começo não é fácil. Tem uma curva de aprendizagem mais longa do que CPRE, por exemplo, que seria um degrau ali antes do médico aprender ecoendoscopia, né? Então, o que ajuda nessa fase de aprendizagem são duas coisas principais. Uma, ter um pouco de contato com probes radiais. E, a segunda, conceitos de anatomia. Por exemplo, para isso que essa aula vai ajudar e revisar. Na prática, entre os dois aparelhos, devido à incidência do probe, você tem uma varredura no setorial que ela é focada no torque, horário anti-horário. Então, localiza uma estrutura, horário anti-horário, para ver de onde ela vem, para onde ela vai, onde ela começa, onde ela termina. E no radial, já tem uma dinâmica de empurra e puxa. Então, eu localizo, empurro, puxo, ajusto, empurro e puxo mais um pouquinho, e assim eu vou estudando o órgão, ou eu vou identificando de onde ele vem, para onde ele vai, ainda sobre dinâmica de aparelho. Então, na tela, aqui está um corpo de pâncreas, né? Corpo, cauda, a gente vai falar mais sobre isso na frente, com a impressão do rim esquerdo, posterior a ele. Então, eu tenho que imaginar que o aparelho, a ponta do aparelho está nessa indicação, ou seja, aponta para a esquerda, tá? E que 95% das vezes vai ser assim. Alguns países, alguns médicos usam ao contrário, mas vamos focar no que a gente usa aqui. Então, se está desse jeito, algumas considerações podem ser feitas. A primeira, uma vez que eu acho um alvo, por exemplo, vamos falar aqui da veia esplênica, eu gostaria que ela estivesse às 6 horas. Se eu empurrar o aparelho, obviamente todas as estruturas aqui vão se deslocar para a direita, ela vai fugir das 6 horas. E se eu puxar o aparelho, tudo que está aqui vai se deslocar para a esquerda da tela. Então, esse conceito, às vezes, não custa nada você imaginar, poxa, põe o braço ali em cima da tela e fala, o aparelho está aqui. Se eu empurrar o aparelho, o aparelho vai para a esquerda e as imagens se deslocam para a direita e vice-versa. Nem sempre isso é 1 para 1, né? Por quê? Porque às vezes o aparelho está numa incidência oblíqua. Então eu vou empurrar e não vai acontecer muita coisa, eu vou puxar e vai fugir tudo. Então aí eu uso o recurso do up-down, aonde se eu tiver numa incidência tangencial, aí o up vai aproximar o aparelho daquela estrutura, então a estrutura vai subir na tela. E vice-versa. E aí a combinação desse puxa, empurra, up-down é que vai ajustar e alinhar a estrutura-alvo. Os objetivos dessa aula, então, é a revisão da anatomia, consolidação de alguns conceitos de anatomia e perceber a orientação do probe nas estações abdominais. Então, na estação gástrica, na estação duodenal, primeira e segunda porção duodenais. Isso tudo através de cortes bidimensionais do pâncreas, porque não adianta a gente ficar focando muito em tridimensional, porque no fringir dos ovos, na tela, é tudo em 2 dimensões. E nessa revisão de anatomia, a gente vai basear na anatomia dos vasos. Isso porque são estruturas fixas. Então, o paciente pode ter pós-operatórios diversos, nefrectomia, esplenectomia, colectomia, gastrectomia, mas paciente que resseca a aorta ou resseca a cava é muito raro de ver, e principalmente lesões que acometem esses órgãos, ou seja, que alteram por completo essas estruturas, praticamente são incompatíveis com a vida. Então, ou seja, a estabilidade de apresentação de pacientes com os grandes vasos e as suas principais ramificações anatômicas, né, de forma anatômica e não alterada, é muito interessante de você ter isso como referência. Então, nessa revisão vascular, vamos ver agora aqui todas as artérias que eu preciso obrigatoriamente saber de abdômen.
Então, a aorta, a iminência do tronco celíaco, ela formando ali a saída da gástrica esquerda, a esplênica, a hepática comum, a hepática própria, gastroduodenal, que são bifurcações da hepática comum, e a artéria mesentérica superior. E das veias, quais que eu tenho que obrigatoriamente saber no abdômen? A veia porta, a veia mesentérica superior, veia esplênica, formando ali a confluência mesentérica, a veia mesentérica inferior, e é interessante saber ali as suas variações anatômicas, quando metade delas, se você ler no livro, ele vai falar a veia mesentérica inferior desemboca na esplênica, mas na prática é praticamente metade que faz isso. A gente vai ter uma imagem ecográfica normal, aqui é uma confluência normal, não vejo nenhuma. Se eu faço uma varredura aqui seguindo a esplênica, eventualmente eu vejo um vaso e ali sim será a veia mesentérica inferior. Essa apresentação aqui, né, onde a veia mesentérica inferior ela chega na própria confluência, então às vezes a gente não entende, poxa, qual será que é qual? O que eu estou vendo aqui? Então é bom saber variação anatômica, é bom saber que existe, é bom ver essa imagem pelo menos uma vez. E aqui, então, 1 a cada 3 clientes, né, pacientes vão ter a veia mesentérica inferior desembocando, né, como tributária da própria mesentérica superior. E essa imagem aqui, então, é bastante comum. Essa imagem aqui, quem já fez aí mais de 50 ecoendoscopias, se reparou direitinho, já viu essa imagem, onde está a veia mesentérica inferior aqui. E a veia cava inferior também faz parte aí do nosso universo de conhecimento obrigatório. Vasos por janela agora. Então, por exemplo, na janela gástrica, quais vasos eu consigo ver? Uma vez que o probe, né, estômago tá retirado aqui, pâncreas também, né, parte dele, o corpo, o probe setorial, apontando para essa região, essa é a área de estudo. Então, na janela gástrica, obviamente, descendo para o antro, subindo para a TEG, né, fazendo a varredura completa, eu vou ver todos os vasos, não é que eu vou ver obrigatoriamente, mas é possível que se veja todos os vasos citados anteriormente. Obviamente, variações anatômicas, até de curvatura gástrica, podem dificultar um pouquinho isso. Obesidade, ascite, assim por diante. Então, aqui, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, confluência espleno-mesentérica, aqui a gástrica esquerda saindo do tronco celíaco, aqui a hepática comum bifurcando, e gastrodenal e hepática própria, todos de janela gástrica. Na janela bulbar, eu não vou ver todos os vasos, eu vou ver esse universo de vasos, uma vez que o probe entra no bulbo olhando para cima, e ele pode torcar para posterior ou para anterior, esse é o universo dele de visualização. Então, eu chamo atenção aqui para a gastroduodenal, porque a gastroduodenal, nessa região e pela incidência do probe, ela anda em paralelo com o colédoco. Então, muitas vezes ela é confundida com o colédoco. Eu tendo conhecimento e técnica, ou seja, sabendo de onde vem para onde vai, tanto o colédoco quanto a artéria gastroduodenal. E sabendo, e tendo delicadeza no movimento, sem ligar o Doppler, sem apelar, né? Mas também dá para fazer isso, eu consigo diferenciar com facilidade as estruturas e não cai em nenhuma pegadinha. Na D2, ou seja, na segunda porção duodenal, porção descendente do duodeno. Uma vez que o probe está aqui inserido, esse é o universo de visualização do probe. Então, vasos mesentéricos, veia artéria, artéria aorta e veia cava inferior. Então, são esses 4 vasos aqui que a gente vai conseguir identificar. Agora a gente vai falar um pouquinho de anatomia do pâncreas. Então, vamos começar com embriologia. O pâncreas, todo mundo sabe, já ouviu falar, às vezes não está muito bem sedimentado, mas ele vem de 2 brotos do mesentério. Um vem da porção ventral, de um broto ventral, e o outro vem de um broto dorsal. Esse broto dorsal é o que vai formar efetivamente o duodeno. E o broto ventral é aquele que vai formar fígado e vias biliares. Então, em determinado momento, existe uma rotação desse broto ventral posteriormente ao duodeno, onde ele vem repousar aqui por trás do broto dorsal. Isso acaba gerando um pouquinho de confundimento, porque no final das contas o ventral virou posterior e o dorsal ficou anterior. Então, confunde um pouquinho, mas a gente vai trabalhar bastante nisso hoje e acho que vai acabar sedimentando. Então aqui, ó, o giro, simulando o giro, né? Só que agora com os vasos mesentéricos representados. Ou seja, originalmente o pâncreas, lembrando, broto, ventre dorsal do pâncreas está pela frente dos vasos mesentéricos e o broto ventral vem e gira por trás e acaba por ficar por trás dos vasos mesentéricos. Então, o pâncreas abraça os vasos mesentéricos, mas sendo que o broto dorsal vem pela frente e o broto ventral vem por trás. E isso acaba influenciando, essa diferença embriológica, que acaba tendo uma diferença tecidual, influencia até na ecogenicidade. Então você tem, classicamente, todo o pâncreas de origem dorsal mais hiperecóico e todo o pâncreas de origem ventral
mais hipoecóico. Esse pâncreas de origem ventral, ele vai formar que porções do pâncreas aqui? Ele vai formar a cabeça inferior, ínfero-posterior e o processo uncinado, na sua maioria. Pouca parte ou nada será do dorsal. A sua grande maioria do processo uncinado virá do brotamento ventral na formação do pâncreas. Então, aqui, representando essa diferença de ecogenicidade, então aqui ele está fazendo uma leitura na segunda porção do adenal, então a gente está vendo a cabeça, e está vendo aqui os ductos, né, biliar, pancreático, e já tem uma diferença aqui nítida de ecogenicidade. Aqui mais hipoecóico, ou seja, provavelmente é mais posterior, então é do ventral, e aqui mais hiperecóico, ou menos hipoecóico, então já é mais anterior, já veio ali do ventre dorsal do pâncreas. E aqui o pâncreas, a peça, só para a gente ter noção aqui de dimensões dela, média de 15 a 20 centímetros, a altura dele entre 3 e 4 centímetros, a espessura cerca de 2 centímetros, isso aqui é um adulto médio saudável, e pesa em média 90 gramas. E a segmentação? Então, lá na década de 80, tem uma descrição de um cirurgião anatomista, Busnardo, na qual ele dividiu o pâncreas como se divide o fígado, ali pela irrigação. Sabendo que quem irriga aqui a porção da cabeça são ramos da gastroduodenal e quem irriga a porção de corpo-cauda são ramos da própria esplênica, ele encontrou uma região mediana mais avascular, menos vascularizada. Então ele dividiu através dessa região em lado direito e lado esquerdo. Essa região ela está próxima ali do plano da artéria mesentérica superior. Então esse daqui é do trabalho até publicado por Busnardo. Ele divide em right segment, segmento direito, e segmento esquerdo, onde o segmento esquerdo ele é corpo caudal e o segmento direito ele é céfalo cervical. Céfalo cervical. A gente está só conhecendo, ainda não fechamos a segmentação do pâncreas. Aí a gente tem a visão do patologista. O patologista, ele não tem as referências de órgãos adjacentes, né? Como a gente costuma atualmente usar, né? A gente fala, olha, tá aqui perto do rim, perto do baço, tá na artéria mesentérica, então eu já sei onde é que eu tô mais ou menos. Quando o patologista tem uma peça ali para ele estudar, avaliar a histologia dela, ele perde essas referências. Então, como é que eles, ali também, antes dos anos 2000, tem publicações tal, eles se baseavam em histologia e acabava que coincidia com embriologia. Então, eles dividiram a cabeça em anterior e posterior, porque, como a gente já viu, vem de folhetos embrionários diferentes. A posterior vem do folheto ventral, que vem por trás ali do duodeno, e ela tem uma histologia até macroscópica. É interessante, ele descreve no livro assim, macroscopicamente já vejo diferença. Então, eles propõem essa divisão, e isso na porção cefálica. E o resto do corpo, sem referência nenhuma anatômica de órgãos adjacentes, eles dividem na metade e vão chamar uma parte de corpo e uma parte de cauda. Então, essa é uma proposta ali de segmentação do pâncreas por um conceito histoembrionário e anatômico. E como aprendemos mais modernamente por anatomistas. Então, é bem clássico e tradicional, principalmente o segmento direito, né? Agora vamos chamar de segmento direito do pâncreas, essa divisão que a gente já conhece, cabeça, colo, mas a gente vai sedimentar um pouquinho melhor ela, porque a referência principal é a veia mesentérica superior, ou alguns autores citam os vasos mesentéricos, mas a maioria deles cita a veia mesentérica superior, na qual tudo que tiver à direita, né, vamos entender que a gente está vendo aqui de baixo, né, nesse corte transversal, como uma tomografia, tudo que tiver à direita da lateral direita da veia mesentérica superior é cabeça. O que estiver à esquerda da lateral esquerda da veia mesentérica superior é corpo. O que estiver à frente é colo, e o que estiver à posterior da veia ou dos vasos mesentéricos é processo uncinato. E a transição corpo-cauda? Essa já é um pouquinho mais duvidosa, complexa, arbitrária e um pouco discordante. Então, é mais correto chamar de transições corpo-cauda, na qual, se você pega a Sociedade Japonesa de Pâncreas, isso eles vêm já desde a década de 70 fazendo nesse formato, tá? É uma sociedade composta por cirurgiões. Então, eles dividem ali à esquerda da face lateral esquerda da veia mesentérica superior, começa o corpo, mas ele logo termina na face lateral esquerda da artéria aorta. Então, é um segmento muito estreito de corpo, chega ali em média entre 3 e 4 centímetros, quando o colo tem os seus 2 centímetros. Aí o resto seria a cauda, pela Sociedade Japonesa de Pâncreas. Se você pega já anatomistas mais clássicos, como aqui está comentado e ilustrado o Moore, ele comenta assim, a cauda do pâncreas repousa anteriormente ao rim esquerdo. Então, tudo que tiver, começou o rim, o que tiver à frente dele é cauda, conforme Moore. Se você pega anatomistas mais antigos,
como o Grey's Anatomy, né, o livro do Grey's Anatomy, ele relaciona a cauda ao ligamento espleno-renal. Então ele fala assim a frase: a cauda do pâncreas repousa sobre as fibras do ligamento espleno-renal no hilo esplênico, no hilo esplênico. Então, seria só a pontinha, conforme essa referência, né? Ou seria ali entre o final do rim e o hilo esplênico. Então, a gente pode ver aqui que tem bastante referência discordante. Aqui está exposto tanto foi retirado o ligamento espleno-renal, né? Então, o ligamento espleno-renal é esse rebatimento do grande aumento. E aqui ele foi ressecado e está exposto também o baço que não estava exposto antes. Aqui é um livro que eu gosto muito, que tem cadáveres, né, em formol, e super bem dissecados. Então, aqui mostrando a relação, é do Moses esse livro, aqui mostrando a relação do pâncreas com todo o duodeno. Você vê aqui um processo uncinado bem volumoso, que é a veia mesentérica superior, artéria mesentérica superior. Então, vamos lá, o que tiver à direita, né, anatomicamente, da veia mesentérica superior é cabeça, o que tiver à frente da veia mesentérica superior é colo, por trás, né, aqui ela foi ressecada, é uncinado, por trás dos vasos mesentéricos, e o que tiver aí vai variar conforme a referência que a gente for usar. O que tiver à direita, à esquerda, desculpe, da parede lateral esquerda da aorta, conforme a sociedade japonesa de pâncreas, já começa a cauda, então a cauda toma toda essa extensão. E se você pega anatomistas como o Moore, ele já considera tudo que tiver à frente do rim. Então aqui é toda a gordura, né? Então o rim está aqui por trás, e então essa parte já do pâncreas já tem relação com o rim esquerdo. E na prática clínica? Bom, vamos falar de ultrassonografistas barra radiologistas. Na prática, eles tendem a usar muito a referência da aorta. E por quê? Né? Um dos motivos, né? Além de vários livros usarem isso como referência. Por quê? Ele, na incidência aqui, na transabdominal, na incidência oblíqua, ele tem facilmente identificado a aorta. E se ele começa a querer se embrenhar aqui para ver o rim de forma, né, 90 graus, de forma frontal aqui, ele começa a se deparar com artefato de gás, porque tem estômago, tem flexura cólica aqui, tem duodeno, então ele tem certa dificuldade. Então, quando ele se apega à referência da aorta, a chance de ter aqui uma interposição gasosa é muito menor. Então, para o radiologista, vendo tomografia, normalmente eles usam essa referência, face lateral esquerda da aorta. O ultrassonografista também, porque ele estuda o pâncreas nessa incidência. E quando ele vai estudar a cauda do pâncreas, ele vem numa incidência posterior que não vai ter essa interposição gasosa, uma chance muito menor de interposição gasosa. Só que aqui ele não consegue pegar a referência da aorta, porque obliquamente fica tudo enviesado, né? Essa relação. As relações têm que sempre ser diretas, né? Frontais. E parece, então, ser muito racional o uso dessa referência da face lateral esquerda da aorta como divisor ali de águas. Por quê? Pelo princípio inicial que a gente comentou. A aorta é fixa. Então, o paciente, se a gente quer usar o rim pode ter cisto, o rim pode ser atrofiado, o rim pode não existir, fez uma nefrectomia, assim como o baço. Então, essa sim me parece uma referência fixa, seria a minha referência de escolha, se eu fosse definir dentre as tantas referências. Porém, no entanto, entretanto, a gente chega com o paciente que vem com laudo ali de tomografia, olha, tem uma lesão, um cisto aí na cauda. Então, faça favor aí de avaliar e tomar suas condutas. Quando eu entro com o ecoendoscópio, eu perco a referência para estudar corpo, cauda, eu perco a referência da aorta. A aorta está muito distante e eu não consigo ter ela como referência. E caso eu a encontre, ela está oblíqua. Ela não está exatamente posterior ali à minha janela gástrica. Então, quando ela fica oblíqua, você fica muito angulado, com muitos graus, você já perde muitos centímetros de referência. Então, não é uma boa referência, não é uma referência válida para nós. Então, nós temos que acabar nos apegando, sim, aos órgãos, quando a gente faz a varredura, que são muito fáceis de visualizar, né? Entre corpo e cauda, que é o rim esquerdo e o baço. E, sendo assim, você começa a ver as discrepâncias ali de reporte, de descrição, na qual muitos endoscopistas usam ali o final do rim como a transição para a cauda. Então, essas lesões que vêm como cauda no exame inicial, elas acabam virando corpo quando a gente vai fazer o laudo. Então, aqui tem uma sugestão, que alguns ecoendoscopistas já o fazem. Que tal usar a referência de transição, ali na ecoendoscopia setorial da janela gástrica, né? O início do rim, né? E não o final, ou enfim, o meio e tal. Não é perfeito, né? O rim pode ter cisto,
o rim pode estar atrofiado, o rim pode não existir, né? Mas me parece que fica mais próximo da face lateral esquerda da aorta. E quando a gente começa a olhar umas tomografias, a gente vê que existe uma relação, sim. Às vezes um pouquinho mais afastado, menos afastado, mas me parece uma referência superior. No caso aqui em questão, inclusive, a lesão continuaria na cauda, né? Eu não mudaria o reporte. Então, fica de sugestão. Mas, na prática, o que eu quero mostrar para vocês é não tem um certo ou um errado. É convenção, é arbitrário. Mas se a gente ficar mais alinhado aí com com as outras especialidades, a gente usaria essa referência. Saindo dessa polêmica aí de transição corpo-cauda, agora vamos focar em segmento por segmento. Cabeça. Então a cabeça ainda se subdivide. Cada segmento se subdivide, tá? Em bordas e superfícies. Claro que são estruturas tridimensionais. Então é legal a gente saber as relações com o órgão que a gente tá, né? O aparelho sempre está em algum órgão oco e aí vai fazer o estudo através daquele órgão oco. Então quando o aparelho está no bulbo, vendo a cabeça, ele está vendo a borda superior da cabeça. Quando ele está em D2, obviamente está vendo a lateral direita, a borda lateral direita da cabeça. Se entre D2 e D3, ele está vendo a borda inferior da cabeça. E as superfícies, aqui um corte transversal, você tem superfície anterior, quando você dá um leve torque horário, não vamos nos preocupar agora com essa terminologia horário-anti-horário, ela vai ser melhor descrita à frente. E você tem a superfície posterior, quando você dá um torque anti-horário ali, com o aparelho retificado na segunda porção do adenal. E lembrando que é nessa porção ali, nessa superfície posterior, que vai estar o ducto biliar, porque a gente tem que lembrar da embriologia, ele veio trazido ali do broto ventral, na cabeça parte posterior do pâncreas, e aí ali ele se fixou. E olhando aqui por trás agora, né, ou seja, a gente está olhando a superfície posterior da cabeça do pâncreas, né? Estamos focando aqui, ó. À direita da veia mesentérica superior, certo? Esse aqui que está por trás seria então um sinado. Olha o ducto biliar entrando aqui. Aqui eu estou chamando a atenção para vocês só para mais uma variação anatômica que a gente vai encontrar. Então, ele nem sempre está bonitinho assim, enterrado na cabeça do pâncreas. Ele pode estar parcialmente ou totalmente descoberto, ó. Totalmente bloqueado, né? E totalmente descoberto, e aqui parcialmente. Então, é interessante a gente ter noção disso, porque isso explica, né, algumas intercorrências ali, até que seja em CPRE, que tem evoluções clínicas completamente diferentes, né? Uma ruptura de colédoco num paciente não acontece absolutamente nada, e no outro, uma verdadeira tragédia. Então, isso daqui é interessante ver uma vez. No processo uncinado, que também faz parte da cabeça, então aqui foi retirado, né, os vasos mesentéricos para expor o processo uncinado, que ele fica por trás deles. E aqui, numa visão transversal, a gente sinalizou aqui o processo uncinado por trás da veia mesentérica superior. Então, ele tem uma relação com a aorta, entre a aorta e vasos mesentéricos. Aqui fica a porção do processo uncinado. Unciforme vem do grego ali, em forma de gancho, né? Porque realmente ele tem aqui uma forma de um gancho. E ele também tem suas variações anatômicas. Ora, ele é bastante exuberante, ora ele é praticamente inexistente. Então, cada paciente é de uma forma. O colo, tem autores que colocam o colo como fazendo parte da cabeça, e esses autores que fazem isso delegam a massa pancreática ali na região da cabeça a mais da metade, e enquanto o corpo e cauda ficaria ali por volta de 40% da massa. O colo per se, ele também teria sua descrita, né, como superfície, por ser uma estrutura tridimensional, e bordas, e aqui estão as relações delas. Então, quando eu estou vendo um colo pancreático ali do piloro, eu estou vendo a superfície anterior. E quando eu estou vendo, por exemplo, do bulbo, eu estou vendo pela borda superior. Então, tudo isso, né, esse esmiuçar essa supersegmentação, para que ela serve? É interessante eu conhecer, saber, até para eu tornar mais rebuscado ali, mais preciso o meu laudo, o meu reporte. E o corpo também tem suas superfícies, ele é uma estrutura triangular, né, ou piramidal. A superfície posterior é a que traz mais relações com órgãos adjacentes, né, como a própria aorta, apesar que da nossa incidência a gente dificilmente consegue relacionar com a aorta aqui, mas os vasos esplênicos, obviamente. Eu coloquei interrogado aqui o rim esquerdo e a adenal esquerda, porque a gente está falando de corpo. Será que aqui é corpo ainda, né? Ou será que talvez seja melhor a gente começar a chamar de cauda, né? Ou quem não chama ainda, começar a considerar. Então aqui seria as estruturas atrás, a posterior do corpo, se a gente considerar nessa leitura em que só na transição ali no final do rim para o início do baço, que a gente transiciona para a cauda, né? Aqui delimitada por essa linha vermelha. E aqui numa versão mais simplificada, onde o corpo termina na face lateral esquerda da aorta. Então aqui o probe, ele está dentro do estômago, que está em transparência, é um probe setorial, ele está olhando para trás, né? O pâncreas está posterior ao estômago, e essa visão que se apresenta na tela de ultrassom. E agora a gente já começa
a poder delimitar e delinear melhor que não só estou no corpo, como também, se tiver alguma lesão, eu já vou saber se ela está. Saber, todo mundo já sabe, mas agora eu vou estar estimulado a colocar isso num laudo, né? Se está ali na superfície anterior ou na superfície posterior. E a cauda aqui eu só chamo atenção ao ligamento espleno-renal, né? Como o Grey's Anatomy, por exemplo, cita. Mas aqui a gente vai convencionar, então, né? O rim está aqui adrenal, a gente vai convencionar aqui que tudo que tiver à frente do rim, porque na nossa prática clínica a gente tem facilidade em ver isso, e isso está mais próximo da aorta, né, que a gente não consegue ver. Tudo isso daqui seria a cauda. A cauda tem as suas particularidades, ela não tem, assim, dividida em superfície, ela até tem assim, a face cólica, né, tal, mas não é tão importante. Mas particularidades delas são duas aqui que eu vou comentar. Uma delas é que parte dela, ou totalmente, é intraperitoneal, porque exatamente esse ligamento espleno-renal é o rebateamento do grande aumento, e quando ele rebate, ele expõe ali tanto o hilo esplênico, quanto o próprio baço, quanto a parte ou totalmente a cauda. Então ela é intraperitoneal, a única parte do pâncreas que é intraperitoneal, e isso é importante saber, porque pode ter repercussão clínica diferente. Eu faço uma punção ali de lesão na cauda do pâncreas, né? É um TNE, é um baço acessório, todo mundo vai pegar isso. Aí o paciente tem um sangramento, esse sangramento, se fosse em outra porção do pâncreas, seria retroperitoneal. Causa dor, dá uma clínica, mas é contido, é bloqueado. Quando tem um sangramento peritoneal, já é uma outra história, uma outra clínica. E uma outra particularidade é que a maior parte, ou melhor, a maior concentração, né, de ilhotas de Langerhans por centímetro cúbico está situada na cauda. Então a cauda é um pâncreas endócrino, muito mais importante do que o resto do pâncreas. Então isso também faz a gente levar a repercussões clínicas diferentes, dependendo do nível da pancreatectomia. E encerro a parte 1, a gente vai dar início aí à parte 2, hora de um cafezinho, para a gente retomar a energia e voltar com tudo.